Ei, pessoal, tudo bem? É, vamos falar hoje aí para o pessoal do nono ano do Colégio Santo Antônio especificamente, a respeito do uso do modo subjuntivo nas orações subordinadas, ok? Então vamos só pensar um pouquinho nessa questão do modo subjuntivo para a gente relembrar o que que ele é, o que que ele significa, né? Então a gente está falando aí de um modo verbal. Então, é uma, modo, vou colocar assim, modo é uma flexão do verbo, né? É uma flexão verbal, né? Uma flexão do verbo. E aí a gente tem, então, além de número e pessoa e tempo, né? Então, se a gente pensa tempo, basicamente, presente, passado e futuro. Então, um verbo flexionado, quando ele varia, né, sua forma, indicando passado, presente e futuro, isso é uma flexão do verbo, né, é uma variação. Então, por exemplo, eu canto, é, eu cantei, ou eu cantava, né? E o futuro eu cantarei, certo? Então, a variação do verbo indicando aqui tempo, né? Presente, passado e futuro. Só que toda vez que um verbo indica tempo, passado e futuro, ele está indicando ao mesmo tempo, né? Ele também traz a ideia do modo verbal, modos verbais, que são três modos verbais, né? O imperativo, que na verdade não indica tempo, né? Porque o imperativo são aqueles verbos de comando. Então eles não variam tempo, né? Porque o comando ele é sempre no presente. E aí a gente tem o indicativo e tem o subjuntivo. Aí aqui é o que interessa para gente, né? É a diferença, ou pelo menos o entendimento dessa diferença aí, do indicativo para o subjuntivo. Então, vamos pensar indicativo, subjuntivo. Escrevi certinho ali. Então, vamos só pensar, né? Vamos falar aí da diferença de sentido, né? Então, qual que é a diferença semântica? Essa palavra é importante aí para gente, né? De sentido entre o modo indicativo e o modo subjuntivo. Daqui a pouco eu dou o exemplo. Indicativo é um verbo que expressa fato certo, tipo uma certeza. Enquanto o subjuntivo, ele é uma forma verbal que expressa dúvida, hipótese, possibilidade, né? Então tá no campo aí é, da dúvida, né? E não no campo da certeza. Quer ver como que essa diferença, ela realmente é marcada, né? Então, se temos essa frase, ela está em casa agora, o verbo aqui é o verbo estar, e ele é um verbo do indicativo, porque ele é um verbo que expressa um fato certo, né? Se a gente coloca a palavra talvez, o verbo automaticamente vai flexionar, né? Talvez ela esteja. E aí aqui aparece a forma verbal do subjuntivo, tá vendo? Então a diferença da forma verbal, além do sentido, né? A forma também é bem diferenciada, né? Talvez ela esteja em casa agora. O, o, o subjuntivo ele tem uma forma. Enfim, daqui a pouco a gente fala aqui mais dessas flexões. Vamos seguir aqui, ó. Só que esses dois exemplos são exemplos de período simples, né? Então, não é a estrutura que interessa para a gente aqui agora. No período simples, a gente fica basicamente com essa diferença semântica, né? Indicativo para certeza e subjuntivo para dúvida, hipótese e possibilidade. É,
No período composto também, mas tem uns marcadores diferentes. Então vamos ver aí o subjuntivo no período composto, né? Então, no período composto, como é que é a coisa? Então, eu tenho essa seguinte frase aqui, ó. Esse seguinte período. Eu sei que você mentiu. Dois verbos aí, que eu já vou marcar. Os dois no indicativo. Os dois indicando fato certo, né? Eu sei, barra, que você mentiu, certo? Então, dois fatos aí, duas certezas. Agora, se a gente joga assim para um aconselhamento, olha, é importante que você não minta. A gente tem ali o verbo é, né, que é o verbo ser no indicativo, indicando uma certeza, e o segundo verbo aí, o minta, no subjuntivo, porque indica uma hipótese, uma possibilidade, né? Isso aqui ainda não é um fato certo, ok? E no período composto, somente as orações subordinadas é que poderão apresentar esse verbo no subjuntivo, né? Então, aqui, ó, a oração principal. Ué, por que que mudou a fonte de repente? Ou eu só. Ah, tá certo. Como eu estava dizendo. Peraí, que mudou a fonte aqui, né? Que isso. E aqui desconfigurou. Peraí, velho. Pô, que minha fonte, eu gosto desse modelo aqui. O que eu queria dizer, gente, a oração principal nunca ocorre. Vou pegar o gancho aqui, tá? Eu vou falar duas coisas de uma vez. A oração principal nunca ocorre na forma reduzida, eu sei que vocês estão estudando isso aí também, e nunca ocorre com o verbo no subjuntivo. O subjuntivo ele ocorre só nas subordinadas, tá? Subjuntivo, ok? É isso, gente. Deixa eu voltar para minha fonte aqui para ficar padrão, tá? Então, a oração principal nunca ocorre na forma reduzida e nem com verbo no subjuntivo, tá? Então, voltando a falar sobre essa questão semântica, né? É importante que você não minta. O minta está no subjuntivo, e se a gente for justificar, por quê? Porque indica uma hipótese, uma possibilidade e não uma certeza. Olha como que é diferente, né? Se eu falo assim, o importante é que você não mentiu. Ou posso até colocar no presente, o importante é que você não mente. A pessoa está tratando isso aí como uma verdade, como um fato certo, né? O importante é, e aqui o predicativo, ó, função de predicativo com o verbo no indicativo. Então, aqui a gente tem os dois verbos também. Aqui, no caso, os dois no indicativo, porque ambos indicam uma certeza, tá? Então, essa é a justificativa semântica para explicar o uso do subjuntivo em qualquer frase, tá? Em qualquer ocorrência. E além disso, então, se a gente, deixa eu colocar aqui em cima também aqui, por exemplo, ó, usos do subjuntivo, o que é que a gente já tem? Vou colocar aqui no início, vocês organizem aí as anotações de vocês. Então, usos do subjuntivo, quando indica hipótese, dúvida ou possibilidade, ocorre apenas em orações subordinadas,
Nunca nas orações principais, nunca em orações principais. E a próxima informação aqui, acertos, acertas conjunções, que é o que a gente vai falar aqui agora, subordinativas adverbiais que obrigam o emprego do subjuntivo, né? O emprego do modo subjuntivo. E é sobre isso que a gente vai falar aí agora. Subjuntivo. Ponto final. Então, vou colocar ali embaixo. O importante é que você não mente. Ok. É, Antes da gente falar das adverbiais especificamente, eu quero falar de uma outra coisinha que se chama é, correlação entre o modo indicativo, vou colocar o contrário, o modo subjuntivo e o indicativo, né? E o indicativo. O indicativo da oração principal e o subjuntivo da oração subordinada. Então, o que quer dizer essa correlação aqui? Quer dizer que que o emprego de um vai determinar a forma do outro. Vou colocar os exemplos aqui. Minha mãe quer que eu cante na festa. Então, aqui a gente tem minha mãe quer, barra, que eu cante na festa. O quer é o verbo da oração principal, do verbo querer, né, gente? Isso aqui não é uma forma reduzida, tá? E que eu cante é a oração subordinada com o verbinho no subjuntivo. Então, tudo certo até aqui. Agora, se eu passo essa frase se eu faço uma construção com essa variação aqui, ó. Ficará feliz se eu. Aí vocês vão completar aqui com o verbo cantar, né? Com o verbo cantar na forma correta aqui, ó. Minha mãe ficará feliz se eu, tananã, na festa. E a outra frase, minha mãe ficaria feliz se eu. Posso colocar uma vírgula aqui, né, para ficar melhor. Então, como que ficaria nessa frase aí de baixo? O verbo cantar, né? Flexionado na forma correta, de acordo com o verbo do indicativo aqui, porque o verbo que determina a forma do subjuntivo, que está na subordinada, é o verbo da oração principal. E aí agora eu estou falando na correlação de tempo. Tempo. Então, minha mãe quer é presente, aí a gente usa o presente do subjuntivo. Ficará é futuro. Então, aqui eu tenho que colocar o futuro do subjuntivo. E o ficaria é futuro do pretérito. E o pretérito do subjuntivo, ele está correlacionado ao futuro do pretérito do indicativo. Gente, vocês não precisam classificar esses tempos verbais. Você só tem que saber se é passado, presente e futuro, para na hora de completar aqui, colocarem o verbo nesse mesmo tempo verbal, né? Então vamos lá. Minha mãe ficará feliz se eu cantar na festa. Cantar é o futuro do subjuntivo. E para quem tiver com essa dúvida, como que a gente não, por que que a gente não confunde o futuro do subjuntivo com uma oração reduzida? Porque aqui ocorre a conjunção, tá vendo? Aqui ocorre a conjunção. As orações reduzidas não têm conjunção, vocês lembram disso?
Então, se tem conjunção, quer dizer que esse verbo aqui não está na forma reduzida. E aí a gente percebe tranquilamente porque ele indica aqui um futuro, né? As formas reduzidas não indicam tempo. É, bom, não queremos falar sobre reduzidas agora, vamos focar no subjuntivo, senão a gente muda de assunto aqui. Minha mãe ficaria feliz se eu, agora vem o pretérito do subjuntivo, cantasse na festa, tá? Então, por que que eu tô falando isso? Porque quando vocês tiverem as orações, quer ver? Deixa eu pegar uma frase aqui, peraí. Ana desejava sair mais cedo. Aí a gente tem aqui um verbo, outro verbo, dividimos aqui e aqui é uma oração reduzida, sem conectivo, tá vendo? Na hora de desenvolver, Ana desejava, a gente coloca o conectivo que saísse mais cedo. Quando a frase fica esquisita na hora de desenvolver, a gente pode até, para ver se está certo ou não, porque muitas vezes ela só funciona realmente na forma reduzida. Mas se a gente mudar o sujeito, se a gente colocasse um você, tá vendo? A frase é super possível. Mas o que, então, comprovando que isso aqui, que esse pedacinho aqui é realmente uma oração reduzida, né? Porque só é oração reduzida a oração que a gente consegue desenvolver, né? Como é o caso aqui. Agora, observa que Ana desejava é um fato, então esse verbo está no indicativo, e que você saísse ou que ela saísse, né? O saísse já é uma hipótese, uma possibilidade, tá no subjuntivo, certo? Então, o verbo da oração subordinada aí, então justificativa, né? A oração subordinada apresenta o verbo no subjuntivo, pois é, ele, né, esse verbo aí, expressa dúvida, uma hipótese, e não uma certeza, certo? Beleza. Agora, se a gente entra nas adverbiais, agora vamos falar das adverbiais, tá? Então, vou dar uma adverbial aqui. Nas adjetivas não tem subjuntivo, tá? Então vai ser ou na substantiva ou nas adverbiais. Então eu falo assim: Ana saiu para que ficasse é, para que ficasse mais calma. Então coloquei aí no passado, né? E aí o nosso verbo no subjuntivo é esse daqui. Né? Então, Ana saiu, oração principal com o fato, e aqui o para que, indicando ideia de finalidade, né? A finalidade, então, justificativa. Então, vamos justificar aí, justificativa. A ideia de finalidade representa, né, uma intenção é, que não expressa uma certeza, né? Cai sempre pelo que eu estou sentindo, assim, na hora que a gente vai justificar no período composto, apesar dos conectivos aqui nas adverbiais, a gente não vai justificar pensando no conectivo, né?
O conectivo, ele indica certos sentidos, e aí esses sentidos vão expressar uma ideia aí que não é uma certeza, né? Que não expressa uma certeza, por isso o uso do subjuntivo. Outro exemplo. Então, a finalidade, por definição, ela vai é, obrigar o subjuntivo, né? Porque ela sempre vai indicar uma possibilidade, não uma certeza, né? Se a gente usar a condição, a condição também é uma dessas. Vamos pensar. Ana, é, Ana sairá se você for com ela, né? Se você deixar, se você deixá-la ir. Tem essas adaptações aí também, né? Deixar, deixá-la ir com você, né? Então, o conectivo aqui sairá é futuro, né? Então, esse deixar, porque deixar ir é uma locução verbal, esse deixar aqui, ó, ele tá no futuro do subjuntivo. E aí, mesmo que você, assim, caso não identifique a forma, a questão do sentido, né? A justificativa é a mesma, olha. Só que aí a gente vai mudar só em vez de falar finalidade, a gente vai falar condição, né? A condição é uma ideia que não expressa uma certeza, por isso o uso do subjuntivo, né? Então a condição, esse aqui dá para gente justificar tranquilamente pensando nessa interpretação aí. E aí tem um outro grupinho que também traz o uso do subjuntivo obrigatório, que são as concessivas, né? Embora esteja chovendo, não irei ao clube. Aí, por exemplo, então a concessão, que é o embora aí, né? Embora, apesar de, mesmo que, ainda que, né? Também. Aí, qual que é, né? Porque aqui na concessão, eu vou explicar só para vocês entenderem, assim, mas no caso da concessão lá na prova, eu pode colocar direto, né? Tipo assim, é, os conectivos de concessão sempre é, pedem, né? Os conectivos sempre pedem o uso, o emprego, acho que emprego melhor, né? Do subjuntivo. E aí a justificativa técnica, né? Porque quem vê essa frase aqui de cima, embora esteja chovendo, não irei ao clube, vai falar assim, mas está chovendo, né? E aí é um fato que está chovendo. É... Ai, gente, peraí. Embora esteja chovendo, irei ao clube, né? Foi mal. Corrija aí, pelo amor de Deus, porque tem que ser uma oposição, né? Embora esteja chovendo, irei ao clube. Essa é a frase correta, tá? É... Então a pessoa está convicta, né, de que ela irá ao clube, então ela está afirmando isso aqui na oração principal como uma certeza. E o está chovendo, é claro que é um fato, né? Tá acontecendo essa chuva, mas o tratamento dado a essa chuva é de como se ela não tivesse acontecendo, ela não é o suficiente, né? Então, teoricamente, assim falando, a concessão ela trata de um fato, ela apresenta um fato que é tratado como um fato que não é
o suficiente, né? Concreto o suficiente para impedir o camaradinho aí de ir ao clube, por exemplo, né? Então, só que isso vocês não vão explicar, vocês vão falar, vocês vão direto pro fato de que os conectivos de concessão sempre pedem o emprego do subjuntivo, né? E aí tem uma questãozinha aqui, ó, anterior, deixa eu colocar ela aqui, que já caiu em prova, e aí é uma coisa bem simples mesmo, assim, é isso que vocês têm que saber discutir, né, entender o propósito do emprego do subjuntivo, que é para falar desses acontecimentos que não são tratados como fato, né, e sim como hipótese e possibilidade. Então, aqui, duas frases dadas, sempre grifando os verbos, né, gente? Sempre, sempre, sempre. E dividindo as orações. E, se possível, né, quando ocorrer, destacando os conectivos. Porque é só depois que a gente faz isso que a gente começa a analisar o período, né? Tem gente que já gosta de ir lendo, analisando. Aí cai nas roubadas, né? Cai nas pegadinhas, tem que ir com calma aqui, ó, né? E o conectivo tá aqui na frente, ó, que é um de concessão, tá vendo? Então, nesse caso aqui da letra B, ó, então a questão tá pedindo para apontar sucintamente, de maneira resumida aí, o motivo porque o verbo das orações subordinadas em destaque encontra-se flexionado no subjuntivo. Então, na letra B, que dá a ideia de concessão, a gente pode falar direto, né, do que está falando aqui em cima, né, de que toda vez que tem um conectivo de concessão, o verbo tem que estar no subjuntivo. Então, isso aí já resolve. E aqui no caso, e o da finalidade também, né? O da finalidade também. Só que o da finalidade ainda dá para acrescentar com mais ênfase essa questão de que a finalidade, né, expressa uma possibilidade, não um fato certo. Aqui na concessão fica meio complicado falar isso, né? Porque tem que entender a sutileza do sentido aí, tá? A finalidade expressa uma possibilidade, é, e não uma certeza. Compreendido?